Ora, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa consultório. Até bem perto das 15h30 vamos abordar em direto temas que dizem respeito à nossa saúde e bem-estar. Vamos falar sobre quistos sinoviais do punho e da mão. São tumores benignos que se manifestam como nódulos com líquido e, embora muitas vezes indolores, podem causar desconforto ou limitar o movimento. Vamos conhecer as causas e também as diferentes opções terapêuticas. Depois queremos ouvir as suas dúvidas, como é habitual, sobre este assunto, ou também a especialidade ortopedia. Avançamos com nutrição, a oferta de produtos alimentares é cada vez maior e os chamados superalimentos constituem alternativas à alimentação tradicional. Mas apesar do seu consumo em larga escala ser uma novidade, estes alimentos já existem há décadas. Serão apenas uma nova moda ou são de facto produtos que devemos consumir? Este é o tema que se segue no programa e que vai fechar precisamente o consultório de hoje. Junte-se a nós para partilhar connosco também aqui a sua questão ou dúvida relacionada com nutrição. Pode se inscrever através do número de telefone 22508-3297 ou por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Aguardamos a sua inscrição para que possa ver aqui a sua dúvida esclarecida. Fique connosco desse lado até bem perto das 15h30. Seja bem-vindo, está no ar o programa Consultório. Ora, muito boa tarde novamente, seja mais uma vez bem-vindo a este espaço aqui do Porto Canal, dedicado à nossa saúde e bem-estar, o programa Consultório. Arrancamos agora e temos encontro marcado até bem perto das 15h30. São duas as especialidades que estão reservadas para hoje, a ortopedia também, nutrição, e claro que contamos consigo, com a sua participação, para que aqui veja a sua dúvida esclarecida, possa saber a sua dúvida esclarecida. 22508-3297 é o número de telefone que pode já marcar, para depois poder participar, falar com as nossas convidadas, que vou apresentar já de seguida, mas tem também à sua disposição o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. De igual forma, por escrito, pode partilhar a sua questão, a sua dúvida, o seu caso, o seu testemunho, também a sua opinião. Portanto, nutrição no que diz respeito ao segundo segmento de hoje. Para já avançamos com a ortopedia e vamos falar sobre quistos sinoviais. É a nossa convidada a doutora Rita Sapaz, médica especialista em ortopedia, com diferenciação em mão e punho no Grupo Trofa Saúde, Hospital Gaia, também Vila Real. Aqui agradeço por estar hoje connosco. Muito obrigada, Sra. Doutora. Boa tarde e muito obrigada eu. Obrigada, é um gosto recebê-la. Obrigada também pela sua disponibilidade em depois ajudar todos aqueles que nos acompanham lá em casa. Portanto, Sra. Doutora, vamos falar de quistos sinoviais, causas, sintomas, tratamento. Vamos começar então pela definição, não é? O que é que são estes quistos? Ora bem, quistos sinoviais são tumores benignos de partes moles. O que é que isto significa? Uma palavra complicada. Primeiro importa descansar o doente e tranquilizá-lo, porque apesar de aparecer uma tumefação, uma massa que vai crescendo ou aparece de repente no seu punho, é uma patologia completamente benigna. Portanto, importa descansar o doente nesse sentido. E o que são os quistos sinoviais? No fundo, são bolsas preenchidas por líquido sinovial, que provêm ou de uma articulação ou da bainha de um tendão. O líquido sinovial é o líquido, no fundo, é o lubrificante das nossas articulações e dos nossos tendões. Ou seja, é o líquido que banha as articulações, que preenche as articulações e a bainha dos tendões e que, portanto, permite que haja movimento na mão, nos dedos, no punho, sem atrito e sem fricção. Quando o nosso corpo, por algum motivo, produz em excesso esse líquido sinovial, ele tem que se acumular em algum sítio. A articulação é um espaço fechado, não consegue conter o excesso de produção do líquido e, portanto, no fundo, da articulação saem estas bolsas preenchidas por líquido sinovial que formam, então, os quistos sinoviais. E antes de perceber se é muito frequente na população, porquê é que há, então, essa acumulação do líquido? Ou seja, quais são as causas, não é? Sim, essa é uma questão que, apesar de serem frequentes, os quistos sinoviais ainda não está totalmente esclarecida. Claro. Existem aqui duas teorias. A primeira será explicada por uma sobrecarga na articulação, no tendão, ou seja por uma sobrecarga aguda, um movimento único, um esforço único, ou então uma sobrecarga crónica, ou seja, movimentos de repetição de esforço contínuo, seja no trabalho, seja numa atividade esportiva, e que, portanto, levam ao aumento da produção do líquido sinovial e, portanto, à formação de quistos sinoviais. A outra prende-se com alguma patologia de base que o doente já possa ter, ou seja, alguma patologia, alguma lesão ligamentar, alguma
algum processo degenerativo articular que condiciona então uma fragilidade da cápsula e propicia, aumenta a probabilidade da formação dos quistes sinoviais. Já nos deu aqui algumas dicas, não é? Jogadores de algumas modalidades podem vir a ter estes quistes, se calhar de algumas profissões também. Sim, essencialmente algum tipo de profissão, trabalhadores fabris, alguma profissão mais manual, claro. Cuja repetição do mecanismo, do movimento, que seja com o punho, seja com os dedos, que propicia então aumento da produção do líquido. Mas de uma forma geral é frequente na população? É bastante frequente. Pode acontecer, na verdade, em qualquer articulação do corpo, mas mais frequentemente são encontrados no punho. No fundo, são as massas, as tumefações do punho e da mão mais frequentes. Quando aparecem no punho e na mão, onde é que aparecem mais? Aparecem no dorso do punho, como vemos aqui, isto é a apresentação típica claro. de um quiste sinovial, no dorso do punho, mas podem também aparecer noutras regiões. A segunda localização mais frequente é na região palmar, ou seja, do outro lado do punho, que podemos ver também já de seguida. Sim. São apresentações comuns, aqui está, uma tumefação aqui na região palmar do punho, e podem ainda aparecer também na palma da mão ou até mesmo na ponta dos dedos, quando provêm então da bainha dos tendões. Pode incomodar por uma questão estética, claro que sim, mas existem outros sintomas além deste? Sim, é isso. Na verdade, alguns quistes podem ser totalmente assintomáticos e apresentarem-se apenas como uma questão estética, não é? Porque há ali uma tumefação que é uma variação da aparência normal, do aspecto normal do punho. Mas em muitos doentes podem causar dor, podem causar uma dor que pode ser apenas à palpação, ou seja, quando o doente quando apoia o punho, ou então quando vai agarrar algum objeto e o próprio objeto causa alguma pressão sobre o quiste e, portanto, pode causar dor. Ou então a dor pode aparecer durante alguma atividade, seja uma atividade laboral, uma atividade esportiva, e, portanto, também condicionar aqui um bocadinho o dia-a-dia do doente. Por outro lado, além da dor, os quistes sinoviais também podem dar outro sintoma, que é a diminuição da mobilidade do punho, ou seja, se houver um crescimento excessivo do quiste sinovial, então esta tumefação pode entrar em conflito do espaço e causar uma diminuição do movimento normal do punho. E aí já tem um grande impacto. E já terá mais tarefas do dia-a-dia, não é? Exatamente. Claro que sim. Existe algum exame complementar de diagnóstico, apesar de ser algo muito visível? É isso, acima de tudo é uma coisa que é clinicamente, quando o doente chega à consulta, já clinicamente é muito visível. Esta massa, que é uma massa que é dura à palpação, que é bem delimitada, é bastante visível para nós e é bastante evidente o que é que o doente tem. Agora, temos sempre que ter a certeza do diagnóstico e aí então a nossa primeira arma será a ecografia. É o exame, o nosso exame de eleição para o diagnóstico desta doença, aquele exame que à partida pedimos em primeiro lugar. Isto porque a radiografia, que é um exame comum na ortopedia, um exame que nós pedimos frequentemente, não terá grande relevância aqui nesta doença, porque a partida será um exame normal e, portanto, a ecografia será a nossa primeira alternativa de um exame de imagem para pedir. E o que é que a ecografia nos diz? Confirma-nos um diagnóstico, diz-nos de onde é que vem este quiste, se vem de uma articulação, se vem da bainha de um tendão, e também nos pode diferenciar este quiste de outra patologia que possa assemelhar-se a esta apresentação do quiste sinovial, mas que possa, imagina um tumor, mas que seja um tumor já de origem maligna ou alguma patologia do género. Muitas vezes serve também para descartar outras patologias. Exatamente, não só para confirmar o nosso diagnóstico, mas também para descartar outras patologias que nos possam estar a pôr em dúvida o diagnóstico de quiste sinovial. Só um parênteses, quando assim é, por exemplo, um tumor maligno, a forma de apresentação, no que diz respeito ao tamanho, aos sintomas, pode ser idêntico também ao de um quiste sinovial? Pode ser idêntico. A apresentação clínica pode ser idêntica e portanto, importa ir seja qual for a tumefação que nos aparece no punho, importa ir a uma consulta e ser vista por um médico, porque de facto a apresentação algumas vezes pode ser enganosa e pode ser semelhante à do quiste sinovial. E portanto, aí também importa pedir então os exames de imagem, não só a ecografia, mas também, por exemplo, no caso de dúvidas, se a ecografia não for suficiente e o colega que relata a ecografia, se ainda assim houver alguma dúvida, então pode ser importante pedir uma ressonância magnética, por exemplo, que é um exame que já tem um bocadinho mais da acuidade diagnóstica, que nos pode ajudar a fazer o diagnóstico diferencial com outro tipo de patologia. Só nesse caso, se confirmar que se trata deste tipo de quisto, a ressonância magnética já não está indicada? Se a ecografia nos deixar seguros do diagnóstico, então podemos dispensar a ressonância magnética. Por vezes o que acontece também
é que os quistos são tão pequeninos, ou seja, são quistos infracentimétricos, ou seja, têm milímetros, não é? Claro. E que, portanto, não são facilmente detectáveis com a ecografia. Então aí a ressonância também nos pode ajudar no diagnóstico. E quando é que uma pessoa deve, de facto, marcar uma consulta com um profissional de saúde? Porque às vezes deixa evoluir o quisto de tal forma, e eu conheço casos assim, de pessoas que, quando de facto se apercebem, o quisto já tem uma dimensão bastante visível. Sim, é verdade. Mas também há outra questão importante, que é, às vezes o quisto pode resolver espontaneamente, ou seja, o quisto pode aparecer, mas o próprio corpo também pode reabsorver o líquido em excesso e, portanto, o quisto pode desaparecer espontaneamente. Eu diria que sempre que há alguma coisa fora do normal, e neste caso há uma tumefação no punho, então eu acho que quando aparece, as pessoas devem recorrer ao médico e assim tiram-se as dúvidas também. E quando assim é, portanto, uma vez que também podem ser assintomáticos, ou, não sei, vamos perceber se devemos esperar também para resolverem-se espontaneamente, quando é que devem ser tratados? Portanto, se forem quistos sinoviais que não causam sintomas, não causam dor, não causam alteração do dia-a-dia do doente, então aí a nossa atitude deve ser expectante. Devemos seguir o doente na consulta, devemos esperar para ver, ou seja, esperar e ver se o quisto resolve espontaneamente, se há uma absorção deste quisto e, na verdade, sabemos que cerca de metade dos quistos podem reabsorver espontaneamente nos primeiros anos, ou nos primeiros 1 a 2 anos. Caso contrário, se com o seguimento do doente, de facto, concluímos que é uma patologia que lhe causa bastante dor, bastante incómodo nas suas coisas do dia-a-dia, seja no trabalho, seja em casa, seja num desporto, se vimos que diminui bastante a mobilidade do punho. Então, aí é caso para pensar numa intervenção e no tratamento do quisto. Normalmente, já lá vamos conhecer também as opções terapêuticas uma a uma com mais detalhe, mas normalmente são situações fáceis de resolver? Sabendo, claro, que nenhuma cirurgia é isenta de riscos. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Esta é uma máxima que prevalece aqui no consultório. Exatamente, claro. Eu acho que é sempre a nossa primeira frase. Claro. Quando o doente nos pergunta se é simples, seja em que cirurgia for, ou seja em que tratamento for, nós dizemos sempre qualquer coisa, por mais simples que seja, ou por mais simples que nos pareça, tem várias maneiras, várias formas em como pode evoluir. Portanto, mas sim, é uma patologia que é isso. Para além da patologia ser benigna e ser relativamente inócua para o doente, a não ser que cause sintomas, o tratamento também para nós é um tratamento também diário e, portanto, não será uma cirurgia complexa. Não será um tratamento complexo. Mas sim, há sempre coisas que podem fugir do esperado. Claro que sim. Vamos então, com detalhe, tentar perceber quais são as opções de tratamento. Vamos começar com aspiração? Ou antes disso ainda há outra abordagem conservadora? Não, em termos conservadores, porque aqui não há muito medicação ou táticas, seja a fisioterapia, que possamos aplicar para resolver este problema. No fundo, a medicação que podemos dar é uma medicação muito inflamatória, se quisermos, no fundo, baixar um bocadinho a dor do doente e controlar um bocadinho a dor, mas que nunca será muito efetiva, porque nunca será muito eficaz, porque não estamos a tratar a raiz do problema. Portanto, sim, a aspiração é um bom primeiro método. Agora, importa perceber que a aspiração tem alta taxa de recidiva, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que mesmo que se nós fizermos uma punção no quisto e aspirarmos o seu conteúdo, a probabilidade de voltar a aparecer é bastante elevada. Ou seja, na maioria dos doentes o quisto volta a recidivar, volta a aparecer. E também é uma técnica que não pode ser usada em todas as situações, porque, por vezes, os quistos estão à beira de estruturas importantes, sejam artérias, sejam nervos, e, portanto, a punção, a aspiração do quisto pode constituir algum risco para o doente. Portanto, é uma técnica que existe, mas que está associada à alta taxa de recidiva da patologia. No fundo, a técnica de eleição para tratar estes quistos, quando precisam de ser tratados, é a cirurgia. É uma opção cirúrgica. Mas em relação a esta técnica, a aspiração ainda é utilizada ou mesmo em casos muito específicos? E cada vez utilizamos menos pela alta taxa de recidiva. Claro. Significa que podem voltar a formar-se estes nódulos, não é? A aparecer. Então, a cirurgia aberta, em que é que significa? Estou a tentar ir por todos os passos. A cirurgia aberta é a nossa técnica tradicional para resolver este problema. Ou seja, quando optamos por uma cirurgia, podemos optar por duas alternativas. A cirurgia aberta é a cirurgia tradicional. No fundo, em que é que consiste? Como se fazemos uma incisão em cima do quisto, uma incisão que é sempre um bocadinho maior do que o quisto é, e afastamos as estruturas que estão à volta, identificamos o quisto e removemos o quisto e todo o seu conteúdo, não é? Incluindo a ligação à articulação.
Além da opção aberta da técnica cirúrgica convencional, temos também, mais recentemente, a técnica artroscópica, ou seja, fazendo uma artroscopia, tentar resolver o mesmo problema, mas de maneira diferente. A artroscopia o que é? Ou seja, uma artroscopia de qualquer articulação do corpo, aquilo que fazemos é pequenos portais, pequenas incisões, no fundo com poucos centímetros, em que por uma incisão entra uma câmara e nos permite ver todo o interior da articulação, e por outra incisão entram uns instrumentos cirúrgicos que nos permitem depois trabalhar dentro da articulação. Portanto, vemos já aqui à partida que é uma opção cirúrgica menos invasiva, porque na primeira opção, na tradicional, temos que fazer uma incisão, ou seja, em todo o comprimento do quisto e abrir bem para ver bem o que estamos a fazer. Na artroscopia fazemos pequenas incisões e como pomos uma câmara dentro de uma dessas incisões, então permite-nos ver toda a articulação e resolver o problema de maneira menos invasiva. Em que é que isto pode ser útil? Se fazemos uma cicatriz mais pequena, a cicatriz pode ser menos dolorosa e, por outro lado, a recuperação pode ser mais rápida porque é uma técnica menos agressiva. Claro. Para além disso, também a artroscopia, como vemos o interior da articulação, também nos permite diagnosticar outras patologias que possam estar associadas ao quisto sinovial. Claro. Não só diagnosticar, mas por vezes também tratá-las nesse mesmo momento da artroscopia, ou seja, nessa mesma cirurgia, ou então identificá-las e saber que mais tarde vamos ter que as resolver. O que é que estamos a ver aqui nesta imagem, Sra. Doutora? Esta é uma imagem de precisamente uma artroscopia, em que vemos ali rodeado a azul o quisto sinovial e vemos então aqueles pequenos portais que eu falei, em que do portal do lado esquerdo está a entrar então a tal câmara que nos permite ver o interior da articulação e do portal do lado direito está a entrar então o material, aquele instrumento que nos permite ir desbridando, que é assim que nós chamamos, no fundo, é ir limpando o conteúdo do quisto. Em relação ao tempo de recuperação, difere muito esta técnica daquela mais tradicional, digamos assim, a cirurgia aberta? A técnica convencional, o doente demora mais ou menos 4 ou 6 semanas a recuperar, ou seja, mês e meio a recuperar. São mais ou menos 10, 15 dias até retirar os pontos, nunca fica verdadeiramente imobilizado, depois da cirurgia fica com uma ligadura que é um bocadinho mais compressiva, mas depois no primeiro penso já a retira e fica sempre a mobilizar, seja o punho, seja os dedos. Mas ainda precisa de mais 2 semanas até cicatrizar completamente a ferida cirúrgica e depois, pronto, há doentes que são um bocadinho diferentes uns dos outros e, portanto, demoram um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Mas, em média, na cirurgia aberta, demora mais ou menos 4, 6 semanas o doente a recuperar. Com a cirurgia artroscópica, podemos ganhar aí umas semanas na recuperação e devolver mais rapidamente o doente, seja ao trabalho, seja à prática desportiva. O que é ótimo para os doentes, não é? Aqui estamos precisamente a ver o vídeo de uma artroscopia, ou seja, vemos a imagem, tal como a vemos na cirurgia, uma imagem da câmara, da ótica que pomos dentro da articulação, e ali está o tal instrumento que eu falava e que nos permite então ir limpando o conteúdo do quisto. Vemos também todas as estruturas tendinosas, seja o osso, seja os tendões ali atrás do instrumento cirúrgico e portanto, permite-nos uma visão muito privilegiada da articulação. Sem dúvida. Estávamos aqui a falar também do risco de recidiva quando se falava da técnica mais antiga ou menos utilizada agora, a aspiração, e em relação a estas técnicas mais modernas? Baixa significativamente o risco, ou seja, com a aspiração, mais de metade, ou seja, a grande maioria, percebemos que voltam a ter o mesmo problema. Com a cirurgia, seja a opção aberta, seja a opção artroscópica, esse risco é bastante mais baixo, ronda os cerca dos 20%, 30% de recidiva. Não quer dizer que não exista, existe na mesma esse risco, mas é bastante mais baixo. Quando uma pessoa tem um quisto destes, portanto, no punho, normalmente pode ter também no outro, pode ser bilateral ou não é assim tão comum? Pode acontecer. Não há uma associação direta, mas pode acontecer. Não quer dizer que quem tem num punho vá obrigatoriamente ter no outro, não há essa associação, mas sabemos que quem tem um quisto sinovial pode ter mais probabilidade de ter também no outro punho. Normalmente não surgem, portanto, ao mesmo tempo, não é? Normalmente, ou seja, não há uma associação obrigatória entre os dois punhos, mas pode acontecer. Esta deve ser uma pergunta também comum, não é? Sim. Sim, todas as perguntas que me foi colocando, na verdade, são perguntas que nos vão fazendo no gabinete de consulta, porque é isso, as pessoas ficam assustadas, não é? Vem ali uma coisa que surge de repente e que não sabem identificar e não sabem o que é, então, portanto, são doentes bastante preocupados, mas é isso, importa tranquilizá-los e dizer que
por um lado é uma patologia benigna e por outro há uma solução para ela, se for o caso. E normalmente surge mais em homens, em mulheres, ou de facto estas características da profissão é que são aqui específicas para perceber quem são as pessoas mais afetadas, não é? Sim, sem dúvida são os fatores de risco mais importantes, ou seja, problemas de base, pessoas que de base já têm algum problema articular, ou então pessoas que de facto tenham uma profissão, uma atividade do seu dia-a-dia que condicione sobrecarga nas articulações e nos tendões e que, portanto, condicione mais produção de líquido sinovial. Essa associação por género ou associação familiar, aqui não se põe tanto esse o caso. Portanto, não há uma predisposição genética para... Sim, há sempre uma predisposição genética para alguma coisa, não é? Ou seja, há sempre alguns genes ainda que não estão identificados e que podem causar mais associação ou não, mas que nós ainda não sabemos. Mas no caso dos quistos sinoviais não será esse o caso. Por essa associação das profissões, deve apresentar-se também mais nas décadas de vida, ali nos 30, 40, 50, 60? Sim, exatamente. Ou seja, aparece-nos em população muito ativa, não é? Ao contrário de outras doenças de ortopedia, que nos aparecem, acima de tudo, em população mais envelhecida, com mais idade, os quistos sinoviais aparecem-nos em todas as faixas etárias, mas sim, muito prevalentes em populações jovens. E qual é o risco, Sra. Doutora, de facto, de uma pessoa ter este quisto e algo despercebido, deixar passar muito tempo, não tratar, não optar pela cirurgia? O que é que vai acontecer? Vai aumentando? A evolução é um bocadinho imprevisível, ou seja, tanto por um lado pode evoluir e ir crescendo, haver um crescimento progressivo e ir piorando sempre no fundo os sintomas do doente, como por outro lado pode haver uma resolução espontânea, ou seja, por isso é que inicialmente devemos sempre ir avaliando o doente e explicar isto mesmo ao doente, ou seja, não fique preocupado, sabemos qual é o diagnóstico, vamos aguardar e vamos ver como é que evolui, porque o próprio corpo pode resolver espontaneamente o quisto e ele pode desaparecer. Não quer dizer que, mesmo que desapareça, depois eventualmente mais tarde não possa aparecer de novo. Mas a evolução é sempre imprevisível, é sempre diferente de pessoa para pessoa. Claro que mantendo o estímulo, a sobrecarga que poderá estar a provocar o quisto, claro que é mais difícil do que isto resolver espontaneamente, mas pode sempre acontecer. Depois da pessoa ser submetida a esta cirurgia, não sei se será preciso fazer fisioterapia em alguns casos? Habitualmente não. Às vezes pode ser preciso quando a mobilidade antes da cirurgia já está comprometida ou então muitas vezes quando a cicatriz fica no fundo aderente aos tecidos que são inferiores e portanto é preciso no fundo também mobilizar um bocadinho a cicatriz, fazer um bocadinho de massagem de forma a que a cicatriz também não fique tão dolorosa, tão aderente. E a perguntar se as pessoas conseguem ter mobilidade a 100%, recuperação a 100%, pelo menos nos movimentos. Sim, essa é a nossa expectativa, ou seja, se a mobilidade antes for a 100%, a nossa expectativa é que retome essa mobilidade. Claro que às vezes se estiver associado a alguma outra patologia não podemos garantir isso mesmo, mas essa será a nossa expectativa depois de uma cirurgia. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença e por esta explicação. Vamos agora ao encontro das dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Doutora Rita Sapaz, médica especialista em ortopedia com diferenciação em mão e punho no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia e Vila Real. Estivemos aqui a falar de quistos sinoviais do punho e da mão. Este pode ser o motivo, o tema da sua chamada, da sua inscrição, mas também outras questões relacionadas com a ortopedia, já sabe que as pode colocar aqui neste programa em direto na segunda parte. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, deve então ao longo destes minutos de pausa marcar o número de telefone 22508-3297 para se inscrever e depois poder participar em direto, mas tem também à sua disposição o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, portanto por escrito, de igual forma pode também ver a sua dúvida esclarecida. Agora sim, segue-se uma breve pausa. Estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já.